Fala pessoal, tudo bem? O livro que eu trouxe hoje é muito especial, é uma delicadeza, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto das ilustrações. E ele trata de um sentimento que todos nós temos, nem sempre, mas em alguns momentos da nossa vida. E ele é um sentimento que gera assim muita discussão, dá muito pano para manga, tanto para uma conversa, tanto para o relato de algum episódio que aconteceu conosco, no qual esse sentimento estava envolvido, e dá muito pano para manga para a literatura. Não é à toa que há muitos livros que tratam sobre esse assunto. Eu estou falando do medo. É, quem é aí que já sentiu medo? E medo de quê? Eu gostaria de saber. Eu tenho vários medos, assim, né? Mas eu não vou contar para vocês, não. Senão depois vocês vão querer me assustar com esse medo. Ainda bem que hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Pelo menos que eu saiba, né? Pouca gente faz isso. Quando a gente era criança, eu já comentei aqui, né? Os adultos costumavam nos assustar, né? Com várias coisas para que a gente, por exemplo, fosse dormir, para que a gente fosse comer, né? E felizmente eu vejo que houve uma mudança, né, na atitude do adulto com a criança em relação à formação de comportamento, né? Mas fiquem pensando aí nos medos de vocês que eu já vou mostrar o livro de hoje. Não saiam daí. Fala pessoal, meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro, então, como eu falei há pouco, que trata de um tema que eu entendo que é um tema universal, que é o medo, né? E muitos de nós, eu quando falo nós, me refiro especialmente às pessoas da minha geração, né? Eu tenho 55 anos, então muito provavelmente alguns de vocês que estão aí me assistindo passaram por isso, né? Os adultos que conviviam conosco costumavam nos assustar, né? Não é à toa que tem aquela história do monstro que está embaixo da cama ou escondido no guarda-roupa, né? Aquelas histórias que nós ouvíamos como do homem do saco, que levava as crianças dentro do saco embora se essas crianças não obedecessem ou saíssem de casa num horário inapropriado, sem os pais, tá? Também não poderia falar com estranhos, essas coisas todas. Claro, a gente continua dizendo que não pode falar com estranhos, mas ficar assustando, né, as crianças para moldar o comportamento delas me parece um tanto complicado, né? Porque a gente pode gerar traumas que vão se perpetuar. Então, por isso que muitos adultos, tipo eu, assim, ainda tem alguns medinhos ali, né? Que de vez em quando se manifestam. Mas enfim, pessoal, então este livro, né, eu achei maravilhoso, especialmente pelo tema, um tema que eu acho que rende muita discussão, como eu já disse, e ele já nos chama pela capa. É este livro aqui, o livro do medo, da Raquel Canet, é uma autora que eu desconhecia, tá? Ela mesma que faz as ilustrações. Eu achei o projeto gráfico do livro muito legal, porque ele já começa dialogando com os leitores, desde a capa, das cores escolhidas, já apontando para o tema que ele propõe. Tá? Então aqui, vocês sabem que este canal é eminentemente voltado para mediação de leitura em família e na escola, por isso eu sempre dou uns toques assim, sempre não, quase sempre, sobre os elementos que a gente pode explorar numa leitura, numa roda de leitura, ou numa roda de conversa, como a gente também é uma outra designação, com outro propósito, né? Mas a dinâmica, digamos assim, é mais ou menos semelhante. Então, pessoal, aqui a gente já tem uma capa que é toda preta, cor preta. Nós temos esses olhos, os cílios brancos, as lágrimas brancas. Então, já meio que sinalizando, né, que o medo nos deixa assim, tá? E aí, a gente, quando media esse livro para um grupo de crianças, né, de ouvintes, a gente já vai meio que perguntando, por que será que a cor da capa é toda escura? Por que será que aparece alguém chorando aqui? E de repente as crianças vão dizer, porque o medo faz a gente chorar, né? Porque o medo nos deixa apreensivos. Claro que elas não vão usar essa linguagem necessariamente, né? E eu acho que essa cor escura ela já aponta para aquela questão, né? Que muita gente tem medo de dormir no escuro, tá? Ou de se perder no escuro.
O escuro ele está muito no imaginário, né, das pessoas, nessa conexão com o medo. E é legal até a gente desconstruir isso depois com eles, né? Que não é porque eu vou estar no escuro, por exemplo, que eu corro mais risco do que se eu estiver no claro. Né? Dá pra gente problematizar demais esse livro aqui. Vocês viram pelo meu bar que eu sou gaúcha, né? Pra quem não sabe ainda. Né? Então, pessoal, aí a gente então já tem esses elementos de convite para entrada no livro que a gente já pode começar a explorar com as crianças. E no verso, tá, está dito assim, ó, como crescer e sair da escuridão, um livro para perder o medo do medo, da leitura, da arte e das emoções. Claro que a gente não necessariamente vai ler esse texto de contracapa, vai depender dos meus objetivos com os meus alunos, meus ouvintes. De repente, eu não quero ler isso aqui para não dar nenhuma pista, né? Eu sempre aviso isso, né? Então, a gente tem que examinar bem o livro antes de fazer a mediação para criança. Eu sempre pontuo isso nos meus canais, nas minhas redes. Porque até saber se eu devo ou não ler isso aqui vai ser uma decisão que eu tomarei enquanto eu estiver fazendo análise do material. Porque daqui a pouco o texto que está aqui entrega muito jogo e aí não, eu vou matar a leitura, eu vou matar a surpresa, então é melhor não ler. Em outras situações é melhor ler. Tá? Isso é uma avaliação que vocês terão de fazer. E aí, quando a gente abre o livro, gente, vejam o contraste. Uau, entra um amarelão assim, né? Que faz um super contraste com o escuro. E aí também já dá para perguntar, gente, por que será que trocou de cor? Né? E trocou radicalmente de cor. E aí a gente vai discutindo. Claro que as cores, a escolha das cores aqui, pessoal, não foi uma escolha aleatória, como via de regra não é quando se pensa num projeto gráfico bem planejado. Né? E a gente já vai começar a descobrir isso quando abrir a primeira página do livro, né? Ainda que seria a folha de guarda, é a própria folha de guarda, mas que já traz uma ilustração, ó, com esta menina aqui. Olha só, quem será essa menina? Né? Como ela está se sentindo? Onde será que ela está? Vejam que a expressão, né, os olhos, o cabelo, tudo branquinho, ó, tá? Está na cor clara e a pele dela está no escuro. A gente não sabe se é a pele dela ou é a escuridão do local onde ela está. Parece que é o local, né? Mas aí a gente já tem uma interface com esses olhinhos fechados aqui, ó. Muito provavelmente são dessa menina aqui. Mas a gente vai fazendo perguntas, deixando que as crianças explorem. E aí vem o livro do medo. Tá? Este livro aqui, pessoal, eu vou ler todo para vocês. Eu não vou deixar surpresa. Porque ele não conta uma história. Na verdade, é um livro do tipo que promove reflexão. Tá? Existem medos grandes e medos pequenos. Medos reais e medos imaginários. Mas todos assustam da mesma forma. Tenho medo. Tá? E aí nós seguimos no contraste. Vocês vejam que o branco com o preto fazendo o contraste e que de certa forma aponta, né, para detalhes daquela personagem que estava lá no início. O fundo dos olhos, né, os fios do cabelo. Ela tem detalhes em branco, mas ela está num ambiente que parece escuro. E vejam que ela está falando aqui, tenho medo. Ó, olha só. O que será que esse escuro simboliza, né? E aqui está a personagem. E ela começa a dizer do que ela tem medo. Da solidão. Então, ó, ela tem medo da solidão. De sair. Olha só, ela tem medo de sair. E olha que interessante aqui, ó, a porta fechada. Tá? E aí a gente pode... Nossa, por que medo de sair? Por que medo de sair? Né? E a gente sabe quantas pessoas têm medo de sair por uma série de questões. Né? Tenho medo daquilo que não consigo enxergar. Olha só, eu não sei se vocês vão conseguir ver, pessoal. Eu até apaguei a luz aqui da minha iluminação mesmo, que eu costumo usar, para não dar reflexo. Aqui, ó, está desenhado, parece um monstro, tá? Tem os dentes aqui e ela está ali, ó. Então ela diz que tem medo daquilo que não consegue enxergar. Tenho medo de não sentir.
Ó, de não sentir. Será que é possível alguém não sentir? Olha só quanta discussão que esse livro promove. Tenho medo de me perder. Ó. Ela parece que está numa floresta, né? Tenho medo de não ouvir cada palavra. Ó. Eu achei muito legal a forma como as palavras são representadas. Vocês estão vendo os pássaros aqui. E aqui cada pássaro tem uma cor, né? Por que será que eles estão coloridos? Tá? Tenho medo de não abraçar cada abraço. Ó, vejam só. Agora a menina sai daquele ambiente escuro, parece que de repente tudo ficou claro e ela está indo ao encontro dessa pessoa aqui. Quem será essa pessoa? E por que que tudo ficou claro de repente? Mas ela diz que tem medo de não abraçar cada abraço. Eu estou repetindo a frase tenho medo, pessoal, só para contextualizar, tá? Mas no livro ela só aparece uma vez, essa frase. Tenho medo de não olhar cada olhar. Ah, isso aqui, hein, pessoal? O que que significa isso? Não conseguir olhar para cada olhar. Olha só, é bem filosófico, gente. E a gente pode pensar, ai, não posso apresentar esse livro para as crianças porque ele é muito profundo. Enganam-se, pessoal, vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender com as análises que elas farão, tá? Medo de que o tempo seja tão breve que não me dê tempo de amar tanta vida. Olha só. E agora tudo ficou claro, pessoal. Por que será? Quem será essa mulher, hein, que a conduz? Mas o tempo avança, até mesmo sobre o medo. Ó. Ai, gente, as ilustrações desse livro, essa proposta. Ai, ai. E aí está a vida, bela, inteira e infinita. Tudo ficou colorido, pessoal. Bom, este é o livro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele não é um livro longo, mas é extremamente profundo, né? E eu recomendo para vocês, né? E para fazerem rodas de leitura, em rodas de conversa, não só com crianças, pessoal. Para quaisquer públicos, porque nós também nos iludimos muitas vezes de pensar, porque é um livro ilustrado e com pouco texto, que ele é um livro simplificado. Isso não é verdade. Para fechar, pessoal, eu vou ler a dedicatória que a autora faz, tá? Dedicado a todos aqueles que, mesmo temendo, ousaram o mergulho, e àqueles que ainda estão na ponta do trampolim. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, da dica de hoje, e até o nosso próximo Casa de Leitura. Um abraço. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.